No bloco anterior, eu cortei vocês no meio da fala, e você queria complementar o que o Leopoldo estava falando. O Leopoldo estava falando das áreas de agricultura que estão voltando a ter a recuperação da floresta amazônica. O Rio de Janeiro tem uma situação muito peculiar, ela tem muita região serrana e tem também muita região de pasto. Então você vê indo para o norte do estado, aquelas regiões de pasto muitas vezes ainda degradadas. Essa região como um todo, ela tem alternativa de, se essas cotas podem valer mais dinheiro, de você ter ali uma recuperação e criar cotas naquelas áreas, ser um fomentador da recomposição da mata. Uhum. E, ao mesmo tempo, a região serrana, onde teve, né, toda a cultura do café no passado, são áreas que hoje você vê aquela serra sem cobertura de floresta, aquilo tudo tem uma propensão de voltar a ser uma área florestada. E que essa preservação também é fundamental para evitar os desastres naturais que a gente vê se intensificando ao longo desses anos. Né? Uma coisa que o produtor rural também ele espera, acho que com muita, digamos assim, com muito anseio, é a questão, por exemplo, do pagamento por serviços ambientais. Quer dizer, eu acho que quando os custos da conservação na área rural forem diluídos com a sociedade como um todo, a população urbana, como, por exemplo, através do pagamento embutido na água, que hoje a gente vive um estresse hídrico muito grande, certamente muito produtor vai estar muito mais propenso a recompor as suas matas ciliares em torno de nascentes, matas de cabeceira, enfim, visando a proteção de recursos hídricos, se receber um incentivo econômico para isso. Agora, tem um tema muito interessante que é justamente o que deve ter inspirado a criação da BV Rio, que era o mercado de créditos de carbono. A gente vê muitos anúncios de empresas falando sobre a compensação ambiental e os créditos de carbono já estão sendo exigidos em uma série de grandes empreendimentos. E a proposta de criação desse mercado foi lançada na Eco 92, que aconteceu no Rio. Em 97, no Japão, eles assinaram, né, o Brasil assinou também o protocolo de Kyoto. Mas, por esse acordo, os países deveriam assumir compromissos rígidos, né, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas esse acordo ainda está numa área nebulosa. Como é que está o acordo hoje e qual a possibilidade da gente cumprir essas metas que foram definidas ali? O nosso passado, inclusive, sempre foi do mercado de carbono. Nós antes de criarmos a BV Rio, tínhamos uma atuação de longos anos no mercado de carbono e acompanhamos todo esse processo. O mercado de carbono, ele até hoje fala-se todo mundo, aí eu entendi, né? Estamos falando de cotas ambientais, como é que é? Não, crédito de carbono, tá, claro. E até hoje pergunta-se muito, procuram a BV Rio muito por causa do carbono, que é um mercado que hoje ainda não existe, paradoxalmente. Né? Ele teve um grande sucesso a partir da Convenção do Clima no Rio, em 92, o Protocolo de Kyoto, em 97, que foi ratificado só em 2005, foi um processo de discussão política internacional muito longo. Foram estabelecidas algumas metas para os países industrializados, os países em desenvolvimento, como Brasil, China, Índia e todos os outros países que não fazem parte, basicamente, da Europa. Estados Unidos não ratificou Kyoto, né, mas acabou sendo fundamentalmente a Europa. O mercado se desenvolveu bastante ao longo desses anos, até o ano de 2012, que era a data da revisão das regras. Não se chegou a um bom acordo em 2012, não se renovou, e com isso os projetos de carbono que a gente conhecia no Brasil, de modo geral, acabaram não tendo uma sequência. Então aí estão mal parados, o crédito de carbono, que chegou a ter um valor importante, quase 20 euros, 18 euros no seu ápice, hoje vale alguns centavos. Muito impactado também pela crise econômica na Europa, né? Sem dúvida, sem dúvida. A crise econômica, quando a gente vai falando de meio ambiente, quando o mundo está rico, como estava na década passada, era mais fácil você pensar no meio ambiente. Quando você tem uma grande crise, as pessoas começam a tratar, vamos reorganizar as prioridades. Mas antes a gente tem que alimentar, antes a gente tem que crescer. Crescimento, desemprego, que são preocupações imediatas que são mais respondidas do ponto de vista político. E isso abala muito a negociação internacional. Então, por conta de todas essas questões, inclusive, sem dúvida nenhuma, a crise econômica que precedeu essas discussões, não houve um bom acordo para continuar o mercado de carbono. Então, o mercado, apesar da grande fama, todo mundo reconhece, todo mundo sabe, um pouco mais, um pouco menos, mas sabe o que é, o mercado hoje está muito deprimido.
E agora a gente está começando a rever, porque o clima não foi embora, o problema climático continua. Né? Isso tem que ser resolvido. E a grande tendência, na verdade, é que a população dos países mais pobres, ela melhore as suas condições de vida, aumente a sua renda, entre num circuito de mercado consumidor e, consequentemente, aumente as emissões de dióxido de carbono e outros gases, né? Todas as projeções não são só de crescimento da população total como um todo, mas de toda a ascensão das camadas mais pobres e nesse ponto, que é interessante é que no primeiro momento se falava muito que os países em desenvolvimento estariam liberados de certos compromissos ambientais. E hoje já se fala que com a inovação, com uma série de mecanismos que a gente já tem, talvez esses países possam ser a grande ponto de convergência. Quer dizer, eles possam absorver isso enquanto estão crescendo e não fiquem atrás, tendo que compensar depois. Né? Na época se imaginou que os países assim, de economia avançada, por eles terem se industrializado mais cedo, tinham uma dívida maior com a questão climática, né? Mas as consequências são para todo mundo. Exatamente, né? as consequências elas são globais, ou é global, né? Esse é um debate interessante, as responsabilidades diferenciadas, que é o jargão que se usa nesse debate. O que acontece é que a pressão para que os grandes países em desenvolvimento, os BRICS, no final das contas, Brasil e China, assumam metas, foi um dos elementos que dificultou um acordo. E o que acontece hoje, na realidade, essa pressão que o Erval falou, tem toda a razão, a pressão do o mundo em desenvolvimento se desenvolver, isso vai pressionar muito mais as emissões. Ao mesmo tempo, a gente precisa evoluir de um mundo que é completamente dependente de uma matriz rica em carbono, né, baseada no petróleo, com novas tecnologias, como você mencionou, tecnologias mais limpas. Para isso, é preciso um incentivo que hoje se discute uma nova forma de você modelar isso através de um preço do carbono evitado. Esse preço possa entrar em engenharias financeiras, no sistema financeiro, em todo o incentivo, ao invés de incentivar o desenvolvimento da economia e de empregos para uma redução do IPI, botando mais carro na rua, você incentivar isso através de um chamado um Green New Deal, quer dizer, uma política macroeconômica voltada para uma economia de baixo carbono. Se desenvolver a indústria, uma indústria menos emitente. O próprio consumidor, acho também, mudar os seus hábitos e dar preferência para um produto que comprovadamente tem uma cadeia produtiva mais limpa, né, mais sustentável. Agora, uma coisa que ficou muito, muito óbvia na Rio+20 foi que não dá para esperar que os países que estão lá vivendo suas crises, tendo que resolver seus problemas, os grandes países sejam a plataforma da mudança. Quer dizer, os em desenvolvimento podem ter um papel e a sociedade tem um papel muito importante nesse processo. Como é que a gente, a partir desses mecanismos que já existem no Estado e no país, pode se tornar um exemplo ou pelo menos começar a praticar isso no país? Eu tenho, quer dizer, existem coisas importantes a serem feitas ainda, coisas novas e que estão sendo discutidas, a Convenção do Clima, as reuniões, que vai ter uma agora no final do ano no Peru, terá outra no ano que vem em Paris, espera-se daí um direcionamento para uma nova orientação na política do clima. Agora, internamente, a gente já tem uma série de coisas. No âmbito da nossa maior fonte de emissões, tradicionalmente foi o uso do solo e desmatamento, que está numa descendência muito grande. O Brasil fez um trabalho muito bom ao longo dos últimos 10 anos. No combate ao desmatamento. No combate ao desmatamento, né? Falado internacionalmente em todos os fóruns de discussão, é reconhecido que o Brasil fez um excelente dever de casa e isso tem que ser reconhecido numa negociação. Também, quer dizer, a gente faz um esforço, mas ele tem que ser reconhecido. Uma outra questão importante é tecnologias da agricultura para uma agricultura de menor impacto de carbono. Então, tem a chamada agricultura do ABC, né, a agricultura de baixo carbono, com linhas de financiamento específicas, para você alterar algumas práticas, incentivar boas práticas na agricultura, práticas muito menos emitentes de gás carbônico. Para que as pessoas corram atrás, os produtores rurais conheçam melhor quais são esses mecanismos e também para a população em geral, os empresários conhecerem esse trabalho da BV Rio. Qual é o site de vocês? www.bvrio.org. Qual é o site, Leopoldo? www.sistemafaerj.com.br.
Então, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. A gente tinha mais pelo menos uns 2 blocos para continuar conversando. Obrigada, doutor Maurício. Obrigada, doutor Leopoldo. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Por isso, escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimento@rj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.